pessoa que está ao seu lado: você precisa orar pelo menos 1 hora com Deus. Fala para essa pessoa se você precisa ler, estudar e meditar na palavra de Deus. Fala para essa pessoa se você precisa cultuar a Deus mais vezes. Você precisa ser envolvido com a sua igreja. E vimos no domingo passado à noite, você precisa ter direção e paciência. Amém? Direção de Deus e paciência. Salmo 51, versículo 12. Restitui-me e com espírito voluntário. Que Deus te abençoe. Vamos sentar. Vamos abrir o nosso coração. Não vamos deixar que a tristeza da vida, a tristeza do dia a dia, a tristeza do cotidiano atrapalhar esse momento que Deus quer e quem sabe nos tirar da tristeza e nos restituir a alegria da salvação dele. Nesse versículo, o salmista Davi mostra o arrependimento dele. Na quarta-feira a gente falou de um posicionamento tão importante como pessoas diante de Deus. E muitas vezes a gente quer externar uma santidade, um cristianismo que lá no coração, lá no fundo a gente não está vivendo. A gente não vive quando a gente troca Deus por qualquer outra coisa. A gente não vive quando o cansaço, quando muitas outras coisas nos desgastam, fazendo com que a gente fique semelhante a um bagaço diante de Deus. Este salmo mostra o arrependimento de um grande homem, quando a gente só olha os salmos de louvor e adoração. Mas quando a gente esmiuça a vida de Davi, a gente vê que Davi precisou de um homem, mas depois de 1 ano de pecado, precisou de um homem ir até ele, enviado por Deus, para fazê-lo cair na real. O Salmo fala de um arrependimento após ser repreendido pelo profeta Natã, por ter cometido seus pecados hediondos de cobiça e adultério com Batseba, e o pecado cruel contra o marido de Batseba, Urias. Na quarta-feira a gente viu, isso está no YouTube, essa mensagem de quarta-feira. Você que não pôde, esteve horrivelmente mal, doente, não pôde levantar da cama, no YouTube está a mensagem de quarta-feira para você meditar. A gente pensa que a gente é alguma coisa porque a gente está inserido num contexto de igreja. Ou a gente pensa que engana Deus quando a gente fala Ele é muito bom, Ele é maravilhoso, Ele é isso, espetacular para mim, mas a gente não vive como alguém que realmente sente isso. E Davi, depois de ter pecado, esse pecado eu acho assim um negócio, é um grande alerta para a nossa vida. Esse homem foi incapaz de matar o seu antecessor, que já estava fora dos planos de Deus, e teve a oportunidade de matá-lo por temor e por respeitar a unção na vida dele.
Davi vem mostrando desde o início a sua coragem, o seu amor por Deus, abrindo mão de tantas coisas para que o reino de Deus na terra, Israel, fosse uma nação de exemplo. Mas teve um momento em que ele abriu a guarda. Ele abriu a guarda quando nós fechamos o nosso coração, semelhantemente quando nós fechamos o nosso coração, de Deus querendo nos abençoar, e nós insistimos presos a coisas. Estou falando de mim, estou falando de todo cristão. Estou baseado no exemplo de alguém que foi muito melhor do que todos nós, e mesmo sendo muito melhor do que todos nós, ele comete 3 pecados hediondos. Ele cobiça a mulher do soldado dele que está guerreando lá na frente de batalha. Ele não se controla, ele olha, ele tem desejo de possuí-la, ele não percebe a presença de Deus, ele se esquece da presença de Deus que o inspirou o tempo inteiro, em todos os momentos, mas ele está determinado. O diabo consegue influenciá-lo, o diabo consegue derrubar Davi. Então não bata no peito dizendo que com você nunca vai acontecer. Aliás, a Bíblia no Novo Testamento, Paulo diz: nós que estamos de pé, vamos viver vigiando, atentos, porque nós podemos cair. Ser tentado não é o problema. O problema é perder para a tentação. Porque no momento da tentação é uma guerra espiritual. Você quer fazer o que Deus não quer que você faça. Você pensa o que desagrada a Deus. Você sente o que não devia sentir. E é uma guerra. E nesse momento, esta guerra em que Davi olha para a mulher tomando banho lá na banheira dela, não sei como é que era essa construção, que ele do terraço ele vê a mulher, e como é que ela vai, sem com roupa nenhuma, tomar um banho de maneira que possa ser observada. Tudo arquitetado pelo diabo. O diabo põe aquela casca ali para a gente escorregar. A gente não percebe a gravidade do tombo que a gente vai levar. Não bata no peito dizendo que você é o tal, porque você não é. Nós não somos. E nós temos um exemplo aqui de que ele olha para a mulher, ele não se controla, olha quanto tempo para ele reagir e ele não reage. Ele chama o assessor dele, pergunta quem é a mulher, o assessor diz: é a mulher de Urias, teu soldado, o guerreiro que está guerreando lá por você. E ele deveria estar naquela guerra, mas por conselho, tudo arquitetado, gente. O comandante do seu exército disse: fica hoje aí, não vai nessa batalha não, essa batalha é fácil, para que você vai lá? Fica aí. Ele ficou para cair em tentação. Ele manda chamar a mulher. Para a mulher foi uma coisa maravilhosa, porque ela foi cobiçada pelo rei de Israel. O homem, segundo o coração de Deus, olha que coisa maravilhosa. E eles se relacionam, mas Davi não pensou na consequência dela engravidar, mas ela engravida. Então agora esse homem adorador de Deus, além de cobiçar e adulterar, ele tenta esconder a verdade. E se você tenta esconder a verdade, você é um mentiroso. Então ele resolve a situação mandando chamar Urias. E chamando Urias da guerra, ele convida, fala para Urias passar a noite com a mulher dele. E obviamente um soldado na guerra, quando volta para casa, tendo a sua mulher, o que acontece? Ele vai se relacionar, porque a mulher dele, não há proibição nenhuma nisso, e pronto, ele ia se relacionando, o filho é de Urias. Só que assim como o diabo tem armadilhas e arquiteta planos para nos derrubar, Deus também tem a maneira
de nos tirar desta armadilha que nos levou ao chão. Só que Deus move o coração de Urias, e Urias não vai passar a noite com a mulher dele. Ele fica na porta da casa. E isso atormenta Davi, porque como é que ele vai dizer que o filho é de Urias? Se Urias estava na guerra e vindo para casa, ele não se acha digno de estar diante da mulher enquanto os seus companheiros estão na guerra. Homem de caráter, que nem judeu era, nem israelita era. Tem muita gente, que não é da igreja, mas tem caráter. Não quer dizer que vai para o céu. Não. Quer dizer que tem caráter. E ter caráter não significa ir para o céu. Ir para o céu significa ter fé. Porque nem todo mundo tem caráter, tem fé em Cristo. Mas todos que têm fé em Cristo têm que ter caráter. Está entendendo isso? Amém. É por aí que você tem que entender. Caráter não leva ninguém para o céu. Urias tinha caráter, mas Urias não era de Israel. Com isso, plano B. É o que o diabo faz com a gente. O diabo consegue, quando consegue nos derrubar, ele depois fica nos mostrando um monte de planos para, ao invés de a gente se arrepender e falar: eu sou um desgraçado, eu pequei, eu errei, Senhor, olha, o Senhor pode tirar o reinado de mim, eu só não quero perder a tua presença. O diabo nos convence que a gente tem que dar um jeito na situação da maneira errada, mentirosa, hipócrita, pecaminosa. Aí a gente tem os planos que o diabo nos apresenta. Só que Urias não vai para deitar com a mulher, e aí Davi vai para o plano B. Ele escreve uma carta para o comandante dele, Urias não fica sabendo, e nesta carta está escrita: ponha Urias na linha de frente. Porque Urias na linha de frente, os filisteus iam matá-lo. E ele, morrendo, ele podia casar com o parte certo. Perfeito. Um ano se passa. A criança nasce. Essa criança nasce com um problema, fica doente. Davi entra em parafuso. Ora, jejua, se recusa, vai para dentro do seu val de Jabó, fica escondido e clamando e pedindo a Deus sem comer direto. Deus não permite a criança viva. Davi não se confessa a Deus. Davi só pede para a criança viver. Ele estava com um sentimento de culpa porque de repente aquela doença é por causa do pecado dele. Aí quando Deus tira a vida da criança, porque é Deus quem tirou a vida da criança. Foi Deus quem permitiu Davi fazer essa atrocidade com Urias. Porque senão não acontecia. Uma folha não cai de uma árvore se Deus não der autorização. E nem por isso Deus é injusto. Nem tampouco Deus é cruel. Deus é justo. Deus é perfeito. Um ano se passa. E esse homem não se arrepende, esse homem não se confessa. Deus ouve um silêncio dos lábios de Davi em relação à atrocidade que ele faz. Ele não consegue dormir direito. E quando a criança morre, ele entra no templo para louvar a Deus. Tão bonito foi louvar a Deus. Só que neste período, Deus fala para Natan, ilustrando aí o cenário. É como se Deus falasse para Natan: não aguento mais essa hipocrisia de Davi. Vai lá e fala para ele que o primeiro filho eu já tirei. Muitas outras coisas vão acontecer porque ele plantou, ele tem que colher. E Natan vai. E chegando lá, Natan conta uma historinha, porque afinal de contas Urias matou o soldado dele, vai matar o profeta também quando falar que ele é o pecador, que ele é um sem vergonha, que ele é um safado, ele não honrou a Deus, ele ouviu o diabo. Então Natan fica preocupado. Aí Natan conta uma historinha
E nessa historinha, Davi fica revoltado. Isso está no capítulo 12 de 1 Samuel, de 2 Samuel. E quando Davi conta uma historinha, Natan conta a historinha, Davi se levanta: esse homem tem que morrer. Aí Natan fala: esse homem é você. Mas o que eu acho bonito em Davi é que ele não falou assim: mas afinal de contas eu sou rei. Não, ele se humilha e ele diz: eu pequei contra Deus. Ele se confessa. E Natan chega para ele e diz: Deus já te perdoou, mas as consequências você vai ter que colher. O fato de Deus nos salvar, Deus não nos coloca numa redoma de vidro impedindo que a gente peque. Por isso a gente peca. Mas a gente não é mais considerado pecadores impenitentes. Nós fomos perdoados. Mas se eu plantar uma semente de laranja, eu vou colher uma árvore de laranja, vai dar laranja. Se eu plantar morango, vai dar morango. Se eu planto falta de educação, eu vou colher falta de educação. Se eu planto uma vida de tristeza, eu vou colher só tristeza. Se eu sou infiel a Deus, Deus não vai ser, Deus vai ser fiel com tudo que Ele fala, mas o céu não vai se abrir para mim, porque Deus é um Deus de justiça. Deus cumpre o que Ele promete. Você está aí? Amém. Aí Davi cai, de um ano depois, e esse pecado foi corroendo o coração de Davi. Eu quero que você entenda isso antes de eu entrar na mensagem. Quando você não confessa, lá dentro vai ficando podre. E o podre vai cheirando mal. E esse cheiro ruim está subindo para Deus. Enquanto que nossa vida tinha que ser um incenso de aroma agradável ao Senhor, está saindo um cheiro de pecado não confessado. O pior de pecados que a gente tenta ocultar, como se a gente pudesse esconder de Deus. Aí Davi cai numa profunda tristeza. E essa tristeza é boa, gente. Se você está triste porque você pecou, essa tristeza é boa. Agora, se você está triste porque Deus está sacudindo você, essa tristeza é maligna. Se você está triste porque Deus está sacudindo você, glória a Deus por essa tristeza. Mas se essa tristeza é porque você não concorda com o que Deus está falando, não importa por boca de quem, essa tristeza é maligna. Neste versículo, depois dessa história toda, ele pede duas coisas a Deus. Dentre muitas outras, eu quero me deter nessa do versículo 12. Davi percebe que ele não é mais o cara alegre. Davi percebe que ele não consegue mais fazer aqueles hinos que ele fazia. Davi percebe que não consegue mais tocar a harpa com alegria. Você já viu aquela expressão? O fulano está alegre, ele ama o que ele faz. Davi já não amava mais o que ele fazia. Ele não conseguia mais compor os hinos e vamos à casa do Senhor. Ele não conseguia mais compor os hinos falando da segurança de Deus, do poder de Deus, da vida dele abençoada. Os salmos de Davi passou a ser salmos de amargura, de gente doente. E duas coisas ele pede: que Deus restituísse a alegria da salvação. Aquelas pessoas que entram carrancudas e elas fazem questão de dizer, elas não estão querendo rir. Isso é a perda da alegria da salvação. Porque a salvação, sendo o que a salvação é, nada pode roubar a nossa alegria da salvação. Ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da
tua salvação. Não a alegria dos feitos que eu cometi, não a alegria das mulheres que eu tenho, não a alegria em relação, a alegria da tua salvação. Ele é tão específico. Eu quero ser alegre com aquilo que só tu podes fazer na minha vida. E mais ninguém pode. Minhas mulheres não podem, meus filhos não podem, o reinado não pode, o trono que eu me sento não pode. Só tu podes me salvar. E me salvando, eu volto a ser alegre. E a outra coisa que ele pede nesse versículo, além de restituir a minha alegria da tua salvação, me sustenta. Não como alguém como Renato, eu, andando na rua, arrastando o pé para ir para a casa do Senhor, mas me sustenta com um espírito voluntário. Por isso eu te disse, Renato, você vai entender porque é uma boa palavra. Porque tem muita gente, semelhantemente a Davi, arrastando o pé. Eu estou nessa luta, se você quer saber. Eu não quero arrastar o pé. Eu quero estar aqui alegre, porque creio no poder fascinante do Espírito de transformar a tua tristeza por causa de pecado e de projetos frustrados na alegria da salvação de Deus. Se não existe um espírito, e espírito aqui está com letra minúscula, está falando do homem, ele está falando dele, Senhor, restitui-me, sustenta-me com um espírito voluntário. Ou seja, eu não quero reinar porque eu tenho que reinar. Olha que coisa bonita. Eu quero reinar porque amo reinar. Eu quero lavar roupa porque amo lavar roupa. Eu quero fazer comida porque eu amo fazer comida. Eu quero ir para a tua casa porque eu amo ir para a tua casa. Me dá esse espírito voluntário. Faz eu viver com esta voluntariedade que não me vai deixar arrastar o pé, que não vai deixar o meu semblante de tristeza amedrontando as pessoas ao meu redor. Neste versículo, Davi diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Por que Davi pede isto ao Senhor? Porque depois das atrocidades que ele cometeu e das consequências que isto acarretou, Davi perdeu a alegria da salvação. A alegria de ter um pacto com Deus. Quando as pessoas vão e vêm à igreja e não entendem o pacto que tem com Deus, Deus fez uma aliança com a gente. Nós não merecíamos. Você não enxergava um palmo do seu nariz, como eu também não. Deus passou por cima de tudo e entregou o filho dele. Essa aliança que Deus tem com a gente. Davi perdeu isso. Não conseguia mais sentir isso. Um sentimento de culpa entrou no coração de Davi depois de ele ter sido perdoado. A Bíblia diz: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas muitos de nós vivemos como se nós fôssemos culpados. E entrou em seu coração essa culpa. E alguém vai dizer: mas ele pecou, mas foi perdoado. Você também pecou e foi perdoado. Fala isso para quem está ao seu lado. Você pecou e foi perdoado. E você pecou quando era inimigo de Deus, e Deus te transformou de inimigo em amigo dele. E como isso acontece, gente? Em primeiro lugar, por causa dos pecados, e aí estou me reportando a Davi.
pecados que nós cometemos, que Davi cometeu. E esses pecados, e não diga que a tua fofoca é de menor valor em relação ao adultério, porque não é. Não é. A tua falta de amor pela tua família, pelos teus pais, pelos teus irmãos, que é menor do que uma cobiça, porque não é. Pecado é pecado. A mentirinha que você contou, a mentirinha que você conta, e você acha que é de menor valor em relação a um adultério, não é. Mentirinha pequenininha, aquela que pesa 1 grama só, para Deus é tão horrível quanto o que Davi fez. E Deus perdoa todo e qualquer tipo de pecado. Em primeiro lugar, essa alegria da salvação vai embora por causa dos pecados que cometemos. Davi foi adultério com a gente quando a gente mente, quando a gente fecha o nosso coração, quando a gente não vai atrás daquele que nos perturbou, quando a gente não pede perdão, quando a gente insiste em querer nos afastar de pessoas que Deus quer nos unir. Isso é pecado. Você pode chamar do que você quiser. A Bíblia diz que isso é pecado. O nome disso é pecado. Quando você tira pessoas da sua vida, você mata no seu coração, você é um assassino. Não precisa puxar o gatilho. Quando desejamos o que não nos pertence, e Deus não quer que a gente tenha aquilo. Quando adulteramos no pensamento e chamamos de qualquer outra coisa que não é pecado, isso é pecado. E você tem uma lista infinita de transgressões que ofendem a Deus. Davi não se justificou, mas ele se omitiu, ele se cala durante mais de um ano. Então, em primeiro lugar, a alegria da salvação ela vai embora por causa dos pecados que cometemos, pecados que ameaçam a vida do Espírito Santo em nós. Fala para quem está falando, mas não é o fim. Fala, não é o fim. Por isso ele diz, não retira de mim o teu Espírito Santo. Segundo, Davi perdeu também a alegria da salvação, porque ele perde a alegria de ser aquilo que Deus o ungiu para ser. Deus pega Davi, cuida de Davi, unge Davi, preserva Davi por décadas, enquanto Saul queria matá-lo. E Saul não conseguiu matar Davi, porque Davi fazia parte dos planos de Deus. E ele perde a alegria por ser esta pessoa, não pelo reinado em si, mas por ser uma pessoa escolhida por Deus. Terceiro, ele perdeu a alegria de ser israelita, ser circuncidado. Pessoas perdem a alegria de ser cristão. Pessoas perdem a alegria de fazer aquilo que Deus chamou para fazer, e muitas nunca fizeram. Não pode ter a alegria da salvação. Deus criou você, Deus salvou você para uma finalidade. Se você não obedecer a Deus, você vai perder a alegria da salvação. Davi perdeu o prazer de servir a Deus, pois ele se sentia extremamente culpado. Por isso ele faz tal súplica deste salmo e dá um espírito voluntário. Eu não quero fazer porque eu tenho que fazer. Você não pode fazer porque você tem que fazer. Um lado. Outro lado. Você não pode viver sem fazer aquilo que Deus mandou e criou e salvou você para fazer. Então você está numa encruzilhada. Você só depende de Deus. Fala para quem está falando, você só depende de Deus. Irmãos, infelizmente, o mesmo tem ocorrido com muitos cristãos hoje em dia.
eles têm perdido a alegria da salvação. Pessoas têm perdido o prazer de serem cristãos. Eles têm vergonha de dizer que são cristãos. Eles têm vergonha de se posicionar diante de quem quer que seja, dizendo: não posso fazer isso porque eu tenho um compromisso com o meu Senhor. Eu não posso fazer isso porque o meu Senhor disse que não é para fazer isso. Aí perde o prazer de servir. Aí é aquela vida de tristeza, sabe? De domingo arrastado. E às vezes até louvam a Deus se tiver uma grande necessidade para resolver. Aí eu não posso ir à igreja, porque se fosse, arrastaria o pé. Pessoas, infelizmente, não estão alegres por serem salvas. Pessoas vivem tristes porque Deus não faz o que elas querem. Pessoas vivem tristes porque Deus não dá o que elas pedem. Meu Deus, Deus já nos deu o que supera e está acima de tudo. Você sabe que eu estou falando isso para você? Eu estou pedindo muito a Deus. Eu não quero perder essa alegria, eu não quero perder essa convicção, eu não quero deixar de servir a Deus. Mesmo que Deus me coloque diante de uma pessoa só, eu quero estar diante dessa pessoa única, servindo a Deus com alegria, porque eu estou salvo, não porque eu tenho uma multidão de gente. A razão que deve mover você é a salvação que Deus já te deu e ninguém tira. Fala isso para quem está ao seu lado. Deus já te salvou e ninguém tira. Você está salvo, você foi salvo. Deus vai salvar você quando vier te buscar para a glória. Semelhantemente a Davi, isto ocorre com a maioria pelas seguintes razões: muitos pecados cometidos repetidamente sem arrependimento. A alegria vai embora porque há muito tempo a negligência, a omissão, a indolência tem impedido um progresso espiritual. Tem gente que não cresce. Tem gente estagnada no reino. Sabe por quê? Está crescendo profissionalmente, está crescendo dentro da família, está crescendo emocionalmente, está crescendo conjugalmente, mas não cresce espiritualmente. E olha, não tem nada neste mundo, por mais que abençoe, por mais que faça você o cara, seja melhor do que a salvação em Cristo Jesus. A outra razão, pessoas também perderam o prazer de serem crentes. Perderam a euforia, a determinação que um cristão deveria ter. Entende o que eu estou falando? Você está entendendo? Mas a tua vida é uma droga, tu parece uma hiena, vive só rindo, sabe por quê? Porque está tudo dando errado na minha vida, está todo mundo me deixando, estou falindo. Mas eu tenho uma mansão celestial esperando por mim lá no céu. Porque Cristo deu a sua vida, morreu na cruz do Calvário por mim. Cara, isso é a melhor coisa que tem. Agora, se qualquer outra coisa ofusca isso, meu Deus, tu precisa fazer um balanço da sua espiritualidade. Entendeu isso que eu falei? Outra razão são as frustrações, as decepções, as desmotivações que nós encaramos diante da vida. Pessoas nos frustram, nossos projetos nos frustram, pessoas nos decepcionam, pessoas que nós não imaginávamos, pessoas que a gente vai dizer, essa pessoa aqui, posso contar com ela, e você vê que não pode contar, você fica decepcionado. Aí você fica desmotivado, mas isso não pode tirar a alegria da salvação. Mas a gente perde. E essa mensagem não seria para esta igreja se todo mundo aqui estivesse feliz da vida. Mas não está, não está. Não está, não.
Porque você falar que está feliz, porque está tudo dando certo na sua vida, isso não é a alegria da salvação. Porque ser salvo não significa que tudo está dando certo. É só você pegar os textos bíblicos. Mulheres estéreis querendo ser mães. Homens que creram e esperaram a vida toda para serem pais de muitas nações e tiveram que dar um jeitinho que Deus não pediu para dar. São os apóstolos sendo crucificados semelhante ao Senhor, só que de cabeça para baixo, no meio de um bar, de uma piscina de fezes. Veja o relato do apóstolo Paulo para uma das igrejas dele. Passei fome, sede, naufraguei, me torturaram. Pessoas que estavam alegres com a salvação. Basta você ler o epístola de Paulo aos Filipenses. Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Sabe quando ele escreveu isso? Ele estava num iate, no Mediterrâneo. Não, ele estava dentro de uma cadeia, preso, no escuro. Ele, vamos para hoje, vamos para os dias de hoje. Tem gente morrendo lá, sabe por quê? Porque está alegre com o que Jesus fez por ele. Não abre mão disso. Estão sendo decapitados. A gente lê Hebreus 11 e fala, meu Deus, como os tempos eram difíceis. Você vê isso hoje. É só você enfrentar os opositores de Deus. Você vai parar de dar ibope. Porque se não for assim, você está dizendo que a Bíblia está errada. Porque quem falou isso que ia acontecer contigo foi o próprio Senhor Jesus. A outra razão é porque às vezes nós queremos responsabilizar outros, querendo nos isentar das nossas responsabilidades. Fazemos o que Adão fez com Eva, fazemos o que Eva fez com Adão, enquanto fazemos também o que Saul fez, culpou o povo, culpou os soldados, mas é muito raro quando fazemos o que Davi fez. Pequei. E é aí que é um novo começo. Quando você fala, eu pequei. Quando você chegar diante de Deus e falar assim, eu não estou fazendo o que devo fazer com minha esposa. Eu não estou fazendo o que devo fazer com meu marido. Eu não estou fazendo o que devo fazer com meus filhos. Eu não estou fazendo o que devo fazer com meus pais. Aí quando você fala isso para Deus, ao invés de falar assim, não tem jeito não, esse pessoal só fica dizendo que é crente. Quando você insiste na justificativa dos errados, cada vez mais essa tristeza vai te matar. E ela vai perder o sentido, você não vai conseguir encontrar sentido no que Jesus fez por você. Mas quando você insiste na confissão de Davi, pequei. A outra razão, quando a tentativa de servir a Cristo com perfeição, zelo e idoneidade não resulta em nada, não há frutos, não há crescimento espiritual, não há nada, ou há muito pouco, isso nos leva a um sentimento de fracasso e pode roubar a alegria da salvação. Mesmo que você tenha mas se esse não está respondendo, está dizendo amém, está contigo, olhe para este e esqueça dos 1000. Eu quero encerrar compartilhando 4 ensinamentos para você sobre isso. Você entendeu a mensagem até aqui? Está entendido? Primeiro ensinamento. Por favor, ouça com os ouvidos do coração. Primeiro, não podemos deixar o tempo passar, não podemos nos conformar com pecados, com derrotas, nos tornando cristãos frustrados, facilitando a perda da alegria da salvação, não tendo mais prazer pela vida cristã. Não deixe o tempo passar, resolve essa questão, e você só pode resolver essa questão com Deus. Se não está dando certo assim, vamos fazer assado.
Se não está dando certo aqui, vamos para lá. Se não está acontecendo o que eu quero, vamos ver o que Deus quer. Mas não deixe, fala para quem está ao seu lado, mas fala com alegria, tá? Não fala com essa tristeza que está. Fala assim, ó, não deixe o tempo passar sem que você peça a Deus para te ajudar nesta questão. Fala para mim, não se conforme. Você pode falir em tudo, fala, você pode falir em tudo. Você só não pode falir numa coisa: a alegria da salvação. Amém? Não foi resolvido o caso lá do seu irmão? Você está feliz? Você estava triste. Ela estava triste. Sabe por quê? Problema de relacionamento com o irmão dela. E se você está com problema de relacionamento com seu irmão, com a sua mãe, com seu pai, até com sua sogra, você tem que resolver isso. Você vai viver vai ser uma pessoa triste. Falei para ela, vamos orar, porque eu não posso fazer nada por você. Sua mãe não pode fazer nada por você. Mas Deus pode. Amém. Fala para quem está falando, olha como é que é importante o profeta na nossa vida. Fala. E me coloquei com alguém que não podia fazer nada. O profeta é assim, ele sempre diz, eu não posso fazer nada, mas eu conheço alguém que vai fazer tudo. Falei, você vai conseguir isso. Essa menina estava triste, agora deve estar triste por outra coisa, não sei. Vai vir, o namorado vai vir. Acredita que ele vai vir. E se não vir, alegre-se com a salvação de Deus. Segundo ensinamento, também não podemos ficar semelhantemente a Davi. E olha só, tem coisa interessante. Talvez seja a questão aqui hoje. Ele permanece na fé. Davi não apostata de Deus. Davi não se desvia do seu reinado. Ele até tinha consciência de que estava perdoado por Deus, porque Natan falou para ele, Deus já te perdoou. Ele tinha consciência do perdão de Deus. Ele não se afasta da fé, ele não se desvia do trono, ele não vai para outra nação. No entanto, Davi ainda estava completamente desmotivado por causa da tristeza, do pecado. Mas por que você está assim? Não, vai passar, está conformado. Por que você não se envolve com Deus? Ah, porque eu não tenho tempo, está conformado. Confesse, eu estou triste. Eu estou triste porque eu quero que o mundo me aplauda e o mundo não está me aplaudindo. Eu estou triste porque eu fiz o bem, mas ninguém reconheceu. Fala para Deus isso. Nós não podemos ficar semelhantemente a Davi. Eu sou da igreja. Eu leio, eu oro. Davi passou um tempo imenso em jejum, fazendo práticas espirituais e falando com Deus. Faz a criança viver, faz a criança viver. Ele tinha fé, mas mesmo assim era uma pessoa desmotivada e triste, que perdeu a alegria da salvação. Em terceiro lugar, não vamos deixar que esta realidade na vida de muitos e de Davi seja realidade na nossa vida. E eu pergunto, e você é uma pergunta retórica para você falar para Deus, eu estou mal. Como está o seu cristianismo? Você está sem expectativa, sem força, sem esperança que algo novo ocorra? Porque o cara, com a alegria da sua vida, ele tem expectativa. Cada manhã ele bota o pé no chão e diz assim, é hoje que o Senhor vai me abençoar desse jeito que eu estou esperando, ou é hoje que o Senhor vai me abençoar da maneira que o Senhor quer, mas é hoje que vai acontecer, é hoje. Ele crê todos os dias e todas as manhãs.
Quando a gente está sem expectativa, sem força, sem esperança que algo novo ocorra, isto é um câncer. É um câncer que vai comendo tudo. A motivação, o desejo de viver, de ser, de fazer, de amar. Um cristão andar sem esperança, sem fé, sem expectativa de novas experiências com Deus e sem aquele prazer de simplesmente ser salvo. Sabe qual é a alegria que eu tenho hoje que eu fui salvo? Você fala assim, quais os seus projetos? Não tenho. Os que eu tinha eu não consegui. Parei, deixei lá, não desisti, porque eu não sei se Deus quer que eu desista, mas eu não vou viver em detrimento disso. Eu não vou viver em cima disso, esquecendo da coisa mais importante. Eu sou salvo. Eu vou para o céu. Eu li uma frase e eu guardei na minha pasta aqui de ilustrações. Não fique preocupado com o seu caráter. Não fique preocupado com a sua reputação diante das pessoas, não. Fique preocupado com o seu caráter. Muita gente está preocupado com a reputação. De fazer sala. De ser bonzinho. De ser acolhido. Mas está esquecendo do seu caráter cristão, de dizer a verdade. De mostrar o caminho, de falar de Deus, de deixar claro, transparente e visível que ninguém está nem ao lado do Senhor Jesus na nossa vida. Ele é o tudo, Ele é o início e o fim, Ele é o alfa e o ômega, e todo mundo que quiser se emparelhar com Ele vai perder na minha vida. E em último lugar, eu, Pedro Bittencourt, faço esse convite para vocês. Voltemos a ter prazer, motivação e alegria de sermos crentes e servirmos a um Deus tão amoroso e maravilhoso. Cuidado quando alguém vai corrigir você e você diz, não, mas esse é o meu jeito de ser. Não dá para ficar quieto quando Deus entra na nossa vida. A gente fica espaçoso. Essa é que é a verdade. O que fazer e como fazer? É esse Salmo 51, eu vou pedir que você olhe para ele agora, que eu vou ler o Salmo 51. Vamos lá para o versículo 1. O que precisamos fazer é isso aqui que Davi fez. Mesmo depois de ouvir o profeta Natan, Deus já te perdoou. Mas ele carregava um sentimento de culpa. E o seu coração estava inundado de tristeza e não da alegria da salvação. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. E só assim, e não há outra maneira para que eu possa então ensinarei aos transgressores os teus caminhos,
e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos curvar nossa cabeça. Pai querido, que neste momento de ceia, que neste momento em que temos o privilégio de desfrutar o teu corpo e o teu sangue, que neste momento tu possas nos restituir o que Davi te pediu. A alegria da tua salvação, a sustentação com um espírito voluntário, o livramento de crimes, a abertura dos nossos lábios e da nossa boca para manifestarmos os teus louvores. Ah, Senhor, faz isso nesta manhã, faz isso em cada um de nós. Que a gente não venha minimizar o pecado, que o pecado seja maximizado na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, para que a gente não venha ceder. E se for o caso, que a gente seja um terrorista diante de situações pecaminosas, que sejamos terroristas, homens bombas diante dos pecados que são colocados diante de nós. Restitui-nos a alegria da salvação. Derrama para cada um aqui um espírito voluntário, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Perdoa aquele pecado oculto que não temos confessado, que temos achado que não tem valor nenhum, mas que tem ofendido ao Senhor. Nós queremos nesta manhã fazer um balanço. Enquanto vamos receber os elementos, que possamos estar confessando, porque não importa a ninguém nossos pecados, se nós temos colocados diante de Ti. Faz de nós nesta manhã, Senhor, pessoas com espírito quebrantado, coração compungido e contrito. E aí, com certeza, o Senhor não vai nos desprezar. Ouça, Senhor, cada confissão aqui nesta manhã. Ouça cada coração, cada mente. Sopra a paz, sopra a tua alegria, Senhor. Que tantas coisas, não somente o pecado, roubaram do nosso coração. No nome de Jesus.